Então, gente, eu fui ali fora tomar um mate, descansar minha cabecinha e no fim fiquei pensando em algo que eu já tenho pensado da importância de se falar da diferença entre a ética e a moral. E que é uma coisa que parece assim, todo mundo sabe, isso é muito básico. E esse é um grande problema porque até para as pessoas acharem que eu sei. E há muita confusão, muita confusão. E saber o que é ética, o que é moral, é muito importante para se entender o nosso comportamento, para se entender a nossa cultura, outras culturas, o porquê certas coisas acontecem como acontecem, né? Tem que conhecer o código moral também de alguns lugares para se entender. E para se entender esses códigos morais, tanto da nossa cultura quanto de outras, é preciso entender o que é moral, o que é ética. A moral. Bom, a moral ela depende, já deu para ver nessa fala, de uma cultura, né? De determinado povo, determinado tempo, determinada realidade, determinado local. Muita coisa pode pertencer à moral de um povo tendo sido criada, né? Através de criar um código de conduta mesmo. E o que contraria aquilo não vai estar dentro da moral, né? Pode ser passado através de outros elementos culturais, como as músicas, as vestimentas, os hábitos, né? Então, digamos assim, até um tempo atrás, mesmo na nossa cultura, infelizmente, né? Um homem negro casar com uma mulher branca, isso era imoral. Por que era imoral? Porque contrariava o código de conduta, o código moral da época, que se baseava em preconceitos que interessavam a determinado grupo que queria dominar outros determinados grupos, né? E se fortalecia esse preconceito, que era uma regra de conduta moral, a partir de outros elementos que favoreciam isso e também traziam condutas morais, como a religião. As religiões, as doutrinas costumam ser códigos morais ou costumam ter códigos morais. E aí, gente? Imaginem só, hoje em dia, assim, tu pensar. Um homem negro se apaixona por uma mulher branca, a mulher branca pelo homem negro, ninguém tá fazendo mal para ninguém, eles vão ser felizes estando juntos, pessoas felizes fazem bem para os outros, pelo menos não incomodam ninguém, né? Então qual é o problema? Se faz bem, é bom. Esse pensamento é ético. A ética ela não está presa à regra moral, ao tempo, aos códigos de conduta de determinada cultura, de determinada época. A ética, ela tem reflexão, ela não tem uma obediência ao que está dito. Ela reflete, né? Então ela pode transformar a moral, a reflexão ética pode transformar a moral. A moral pode limitar a ética, porque, por exemplo, numa época de escravizados aqui no nosso país, digamos que a filha de um grande fazendeiro se apaixona por um escravo, por um escravizado, perdão. Totalmente imoral na época. E aí chega alguém com a mente mais aberta e faz essa reflexão ética. Mas que mal eles vão estar fazendo para os outros? Eles vão estar fazendo bem para si mesmo. E quem está bem acaba gerando bem, não fazendo mal. Essa pessoa vai ser uma má influência, uma grande pecadora, uma louca, o que for. Falar um negócio desses. Entende? Então a moral pode prejudicar a ética. Toda moral é ruim
a moral é útil para alguém em algum momento, né? Às vezes códigos morais são necessários, ou algumas leis dentro dos códigos morais, para se limitar, para se evitar, ao menos controlar um pouco, ou contornar um pouco a selvageria, né, dos humanos. Por exemplo, é errado uma pessoa matar a outra? Bom, eu vejo isso como ético, né? A minha visão é que, tá, vamos pensar que tem pessoas, vão dizer que tem várias coisas a serem consideradas aí, várias características, mas só se falando no matar em si. Eu vejo dentro da nossa lei como um código moral, sabe? Como muito certo e errado que a gente tem, né? Porque tem gente, inclusive, que acha que o poder do Estado pode matar criminosos. E aí, bom, aí tem várias reflexões. Eu acho que eu devia ter pego outro exemplo menos complicado, mas creio que estejam me entendendo, né? E tantas outras coisas. Por exemplo, a mulher de minissaia foi estuprada porque ela usava minissaia. Isso é puro preconceito. Mas a gente tem aí uma ideia moral embutida. É provado que não é assim. Que mulheres são estupradas por homens, independente do que estão vestindo, independente da idade. E tem homem que tem tara por freira. Então, gente, é só uma coisa moral baseada em preconceito. Mas, às vezes, por exemplo, roubar é errado. Pega um animalzinho ou uma criança que não foi culturalmente, não conheceu, não foi educada dentro desse código moral, não entende o que é meu, o que é teu, o que eu posso, o que eu não posso pegar. Entende? Então, o código moral, sim, para as pessoas sobreviverem, muitas vezes ele é positivo. Mas boa parte dos códigos morais, eles se invalidam com o tempo, tá? E as pessoas continuam usando só porque sempre foi assim, e isso acaba destruindo vidas. Ou então eles nunca foram bons porque depende de um grupo que quer dominar outro e aí criam aquelas leis de conduta moral, que pode se traduzir em leis do local que você está. A ética, como eu já disse, ela traz uma reflexão. Ela não é limitada, aprisionada. Não é porque não é porque sempre foi assim, não é porque disseram. A gente pensa no quê? Por quê? Pra quê? O que vai ter de bom, o que vai ter de ruim nisso? Né? Então, a ética, ela faz a reflexão de fato, ela tem essa essência, que a moral não tem, embora muitas vezes regras morais nasçam de uma reflexão ética, sim. E isso pode ser bom num momento e não ser bom no outro, ser bom num lugar e não ser bom no outro. O que é imoral? Então é o que contraria a moral. Qual moral? A do lugar que você está, do tempo que você está. Então, o que é imoral é feio, é ruim? Depende, né? Porque já vimos que a moral não é dona da razão. Muito pelo contrário, muitas vezes. E o que é amoral? O que é amoral é o que não está delimitado, que não depende da moral, né? Tem uma neutralidade quanto às regras morais. É óbvio que uma pessoa muito moralista é aquela que segue a moral só porque sim, porque eu aprendi assim, porque a religião disse assim, porque o pai ensinou assim, porque a mãe ensinou assim, porque sempre foi assim, porque eu tenho medo do que seja diferente. Então vão entender a moral como imoral e não vão saber nem diferenciar a moral de imoral. Mas isso é uma limitação que a pessoa tem por vários motivos que quem sabe a gente fale em outros vídeos, mesmo que não se tratando disso, mas é bem interessante, eu gosto muito desse tema, né? Como as pessoas entendem as coisas ou não entendem as coisas e por quê. Gente, espero que tenham gostado e até uma próxima.